Olá pessoas, tudo bem? No vídeo de hoje, a propósito da celebração do Dia Nacional dos Psicólogos em Portugal, aproveito para felicitar exatamente todos os meus colegas de profissão, aproveito para felicitar a nossa profissão tão importante, tão relevante, tão significativa na vida de muitas pessoas. Aproveito para agradecer todas as pessoas que me têm confiado as suas trajetórias de desenvolvimento pessoal e, nesse sentido, também celebrar isso, celebrar-me a mim nessa missão. E também aproveitar para dizer que é realmente uma ciência fascinante. A psicologia, claramente, nos últimos anos tem digamos, sido alvo de muita curiosidade da parte das pessoas, do público em geral, de forma cada vez mais crescente, mas ao mesmo tempo, às vezes, também me intrigam algumas questões que possam estar associadas precisamente a isso, no fundo, a esta proliferação de informação, às vezes útil, às vezes completamente inútil, às vezes contraproducente relativamente a estas áreas. E acho que cabe aqui também particularmente, então, assinalando esta efeméride do Dia Nacional dos Psicólogos, sublinhar 2 ou 3 pontos que eu considero de coração muito importantes e que, na medida daquilo que vos faça sentido, ganhei o dia também relativamente a alguma reflexão, alguma ponderação, às vezes aqui alguma discernimento sobre o que é isto de ser psicólogo, o que é isto de fazer intervenção psicológica. Então, realmente acredito, sinceramente, que parte das maravilhas que temos hoje em dia, atualmente, ao dispor, e nomeadamente na internet, vem muito desta facilidade, muitas vezes, esta capacidade de podermos realmente aceder a informação importante, às vezes irrelevante, mas claramente é qualquer coisa que também está mais acessível e aprende muito, felizmente, não é? Cada vez mais é interessante verificar isso. Eu mesma também pugno muito para instigar esta centelha de curiosidade saudável, inspirar muitas vezes pessoas a perseguir este caminho, não é? Da psicologia. Isto é muito gratificante também, mesmo para mim. Ao mesmo tempo que também tenho a sensação, dizia há bocadinho, não é? Neste sentido de ser um bocadinho intrigante, de que muitas vezes acabamos por passar a ideia de que para fazermos algum processo, não é, de desenvolvimento pessoal, alguma intervenção mesmo que seja psicológica ou bebermos da psicologia, inclusive sermos psicólogos ou terapeutas, que basta ler umas coisas. Assim, ler umas coisas. E hoje em dia realmente podem ler-se coisas, podem fazer-se cursos, podem ver-se vídeos abundantemente, inclusive, não é? Na internet. Isto tem tanto de estimulante, não é? Como porta de entrada, quanto preocupante, às vezes, sobretudo no que diz respeito à porta de saída, ou às portas dos fundos, aquelas em que muitas vezes vamos acabar por sair a desembocar sem necessariamente querermos. E porquê é que eu digo isto? Porque é válido, não é? Nós podemos procurar aquilo que entendermos ou consumir informação abundantemente que está disponível, mesmo que isso não signifique, lá está, uma vez mais, que seja válida, reconhecida ou sequer útil, eficaz para muitas pessoas. Porquê? Porque a psicologia é efetivamente uma ciência. E como ciência tem os seus postulados, tem os seus preceitos, tem as suas comunidades científicas organizadas em torno de práticas, um conjunto de informação teórica ou prática, de um corpo de conhecimentos e de expertises que ao longo dos anos são estruturados, que obedecem a metodologias, que obedecem a dimensões que vão além, não é? Às vezes de uma leitura simples, avulsa, nomeadamente uma ótica mais de autoajuda, que equiparado mais ou menos seria o mesmo que uma pessoa ler, como, por exemplo, fazer uma cirurgia, ou ler um livro, que fosse, ou 2 ou 3. Outra coisa é efetivamente
ter as habilitações que lhe permitam fazer isso mesmo. É como ler, como nadar. Outra coisa é termos a experiência, não é, de nadar, não é? Pôr o pé na água, de sentir a temperatura, de começar a entrar em contacto vivencial com supostamente aquilo que é o manancial das ferramentas ou das informações ou dos construtos teóricos em torno do que seja, não é? E portanto, nesse sentido, por exemplo, lá está, voltando aqui à mesa de operações, vocês confiariam em alguém que, por maior boa vontade que tivesse lido ou feito uma formação, meia dúzia de dias, se tanto, ou em alguém que efetivamente fosse médico, cirurgião, de preferência da especialidade que vos interessasse. Eu, pessoalmente, colocaria aqui as minhas apostas em como provavelmente a segunda opção vos daria mais confiança, não é? Independentemente, lá está, das aptidões ou da boa vontade, das boas intenções que às vezes no primeiro caso também pudessem existir, não é? Por isso é que muitas vezes as pessoas dizem eu sou psicólogo não sei de quem, ou eu sou psicólogo dos meus amigos, ou sempre fui. Eu percebo que isso provavelmente significa eu sou uma pessoa naturalmente vocacionada, por exemplo, para gostar de estar com pessoas, ou para até ser empático, ou para ter aqui algumas competências relacionais, até de escuta ativa, humanas. Mas isso não significa que seja psicólogo. Porque, ok, pode ser uma pessoa empática, mas não é um psicólogo, porque isso podem ser qualidades requeridas, aliás, fundamentais para o exercício da profissão, mas de todo substituem à profissão em si, não é? E sobretudo àquilo que pauta, como estava a dizer inicialmente, todo um corpo, um manancial experiencial, teórico-prático, académico, não é? Profissional em torno disso, em torno daquilo que é as práticas, a ciência, não é? Correspondente a essa área, neste caso a psicologia. E dessa forma, imaginando que nesta ótica do faça você mesmo, ou se pudéssemos imaginar, muitas vezes como fazemos com a psicologia, se tentássemos ir por aí relativamente a questões físicas, não é? De saúde, então tentar resolver dores de estômago ou dificuldades respiratórias ou mesmo uma possível entorse, não é? Através precisamente do faça você mesmo, às vezes fica mais fácil nós percebermos até que ponto, não é? Confundimos a beira da estrada com a estrada da beira, não é? Ou a árvore com o bosque, no sentido em que não são exatamente a mesma coisa, não é? Por mais que hoje em dia possa parecer a tal dimensão de que é ler umas coisas, saber umas coisas, eventualmente, não é? É qualquer coisa que aparentemente passa, sobretudo na área da psicologia clínica, por uma conversa, não é? Um diálogo entre pessoas, então provavelmente dá a sensação de que é qualquer coisa que se gera ali numa conversa, tanto que muitas pessoas acham mesmo isso, mas é só uma conversa, não é? Quando desconhecem, muitas vezes, claro, também não têm que o saber, porque lá está, não se formaram nisso, não sabem por dentro, não conhecem as coisas por dentro, não é? Muitas vezes avaliamos, quando não temos conhecimento sobre o que seja, as coisas a partir de uma dimensão extremamente superficial, não é? Muito aparente, desconhecendo tudo aquilo que subjaz tecnicamente isso. Então, quando nós vemos, por exemplo, na psicologia clínica, um psicólogo e o seu paciente a conversar, isso é a ponta do iceberg para aquilo que está a acontecer ali, que vai muito além disso. A conversa, o diálogo, a relação na qual isso é sustentado, é o veículo, é a porta de acesso, é o instrumento, se quiserem, para tudo aquilo que está a acontecer do ponto de vista do que é a intervenção, do que é a possibilidade de transformação, do que é o trabalho psicológico, a intervenção a esse nível, não é? Mediada exatamente pelo diálogo, pela relação, pela conversa, não é? É um meio para, não é o fim em si, não é?
é uma ferramenta prática através da qual estão a acontecer muitas outras coisas por detrás. Que sinceramente nem vale a pena aqui enumerá-las, porque com certeza ia ser enfadonho, não é? Do ponto de vista até técnico, não é? Tentar passar, não é? E não é esse o objetivo do vídeo, é de uma forma até leve, não é? E facilmente acessível, não é? Para a maior parte das pessoas, essencialmente perceber esta diferença entre o que é a psicologia ou o trabalho de alguém habilitado para exercer psicologia e o que é algumas habilidades, algumas intenções, às vezes lá está, algumas coisas que se leem por aí. Agora, talvez realmente neste sentido valha a pena clarificar um bocadinho, nomeadamente o que é psicologia clínica, a psicologia da saúde, não é? Tem naquilo que é a sua complexidade e rigor científico, que muitas vezes podemos, sim, aliás, é equiparado ou semelhante aos níveis da medicina, não é? Como áreas de especialização. Então, se formos olhar neste sentido, com esta facilidade aparente com que a maior parte das pessoas olha para aquilo que aparentemente é o ter a chave na mão, é o descobrir a panaceia do bem-estar e por aí fora, e que basicamente através de umas coisas que se leem ou que se sabem, ou que uns truques, umas dicas, não é, que se possam passar, supostamente tudo muito embrulhado, muito bem embrulhado, não é, numa suposta ciência certa, às vezes realmente levamos-nos ao engano. Então, neste sentido, aquilo que era a tal e benéfica porta de entrada pode ser realmente aqui uma porta dos fundos, uma porta de saída mais complicada e às vezes até mais prejudicial para as pessoas que precisamente recorrem, consomem, procuram este tipo de estratégias mais imediatas ou miraculosas, não é? Mirabolantes em si. Na verdade, um psicólogo, psicoterapeuta, passa 5 anos num curso, não é? Psicologia. Mais um ano de estágio. A crescer a isso, existem entre 3 a 5 anos de especialização. E isto, se achamos que é o quanto basta, podemos desenganar-nos também. Isto é só um aperitivo, meus amigos, porque o prato principal, vamos dizer assim, discute-se a partir disso, dessa habilitação, dessa obtenção destas certificações, nas dezenas de cursos e milhares de horas investidas em estudos ao longo de uma vida, ao longo de uma experiência, ao longo de supervisão clínica também, que é requerida para precisamente qualificar, garantir qualidade naquilo que o psicólogo, a pessoa por detrás do psicólogo, está a fazer, não é? Então, esta preparação efetivamente permite uma maior seriedade, uma eficácia no trabalho de algo tão complexo como, vamos concordar, que é a saúde psicológica, não é? Das pessoas. Então, neste sentido, é curioso pensar que muitas vezes, não é? Procuramos, quando não estamos bem, algumas vias, às vezes fazemos os caminhos reversos, portas e travessas, atravessamos até, muitas vezes lá está a acabar por ter de procurar um psicólogo, até quando já esgotámos todo o manancial, não é? De recursos ou de ajudas que tentámos obter. E chegamos precisamente neste sentido a níveis de sofrimento emocional que poderiam ser até prevenidos anteriormente. Prevenidos anteriormente, ou seja, que não fossem acumulando, escalando ao longo do tempo, por ineficácia, muitas vezes das intervenções mais desadequadas,
que se possam tentar trilhar num primeiro momento. É o mesmo que, voltando às analogias, nós tentarmos às vezes tratar com um penso rápido uma fratura exposta, quer dizer, aquilo que não é compatível, não é, com o grau de complexidade ou de seriedade do que aparentemente podemos querer. Uma coisa, por exemplo, é termos uma cárie, mesmo um dentista, não é? Tentar, por si só, tentar remover uma cárie. Outra coisa é quando já tem ali quer dizer, um problema de túnel ou que requeira, por exemplo, uma intervenção, tentar assim mesmo aplicar essas mesmas ferramentas. Não funciona, não vai ser útil, nem sequer é possível. Então, muitas vezes aquilo que depois, como qualquer, aliás, processo de maior desequilíbrio, não é, orgânico, psicológico, e um e outro, lá está, também muitas vezes se entrecruzam, não propriamente cessa espontaneamente, muitas vezes porque sim, não é? Na maior parte das situações as coisas vão evoluindo e aquilo que poderia, se antecipadamente tratado e adequadamente tratado, ver um fim mais efetivo, não só não encontra nesse sentido esse resultado, como vai degenerando, vai alastrando, vai aumentando, não é, o seu nível de dor, de sofrimento, de problemáticas associadas. Então, para além de outras coisas, importa dizer que há umas que basicamente quando procuram um psicólogo, não é? Um psicólogo, efetivamente, um profissional de saúde mental qualificado para fazer intervenção psicológica, há uma tarefa fundamental. Nós temos tarefa, um conjunto, não é, de ações, de procedimentos, mas essenciais que no início de qualquer processo começa por ser, então, uma delas a conceptualização clínica do seu caso. O que é que isto significa? Que quando chega ao psicólogo a dizer-lhe exatamente o que é que tem, não é? O que é que o levou até ali, ele vai atentamente sondar, no seu caso específico, o que é que o levou a chegar a esse ponto, não é? Nesse sentido, qualquer dimensão de mal-estar muitas vezes obedece a sistemas intrincados, a fatores, a forças que de alguma forma, não é? De muitas formas, influenciam o estado atual. Para já vamos identificando exatamente isso, não é? O que é que está em jogo em relação àquilo que se queixa? Para quê? Para depois de identificadas estas redes, não é? Daquilo que faz manter um problema, também se perceber o que é que pode mitigá-lo, não é? Que fatores poderiam aqui influenciar ou neutralizar esses impactos. Então, neste sentido, começam-se a estabelecer hipóteses para caminhos de intervenção, planos terapêuticos que ajudem, não é? Com base no quê? Não é naquilo que eu experienciei eu mesma, não é? Até porque eu posso ter uma experiência que não necessariamente é adaptável, igualável à do outro. Somos todos absolutamente diferentes, não é? O conjunto das variáveis que ajudam a formar, montar aquilo, digamos, que uma pessoa se constitui ou desenvolve, incluindo sintomas, não é igual para toda a gente, contrariamente às fórmulas mágicas ou às panaceias universais. E, portanto, neste sentido, mais do que aquilo que eu acho, ou que aquilo que eu experienciei, ou o meu achismo, aquilo que poderia aplicar, não é? Nesta ótica mais boa vontade, não é nesse sentido aplicável. Então escolhe-se vias que efetivamente, cientificamente, estão testadas, comprovadas, serem, em função daquilo que é a especificidade daquele caso, ajudarem. E para isso, obviamente, é preciso conhecer-se, estudar-se, estruturas de personalidade, conhecimentos diversos exatamente sobre psicologia, sobre
correntes dominantes na psicologia sobre as áreas em si, uma série de áreas relacionadas com o tema que se possa trazer. É importante, obviamente, também conhecer acerca de disfunções ou problemáticas, desajustes, patologias, se quiserem, sobre o que as pessoas podem ter em função do seu ciclo de vida, em função de uma série de contextos variáveis, portanto, e sobretudo, não é, conhecer também vias ou métodos validados e, vamos dizer, reconhecidos pela comunidade científica de intervenção relativamente a isso, não é? E isso é que também, na verdade, acaba por dar mais esta possibilidade do tratamento ter mais eficácia, não é? De uma forma mais duradoura, até mais rápida, inclusivamente, contrariamente ao que se possa imaginar, e com maior segurança. Então, se isto é dose forte, já por si, não é? Quer dizer, como é que nós vamos imaginar que um psicólogo, que após estes anos todos de formação, especialização, prática, desenvolvimento pessoal, não é? Supervisão, expertise, após tudo isto, no fundo, quer dizer, está ali para basicamente dizer um bocadinho de ingenuidade, concordam? Então, estas intervenções, estes exercícios, quando no fundo são bem fundamentados, não é? E que vão atuar no fundo na raiz dos problemas, muitas vezes também acabam por pautar-se por coisas que também de outra forma não poderiam existir neste sentido caso pudéssemos recorrer a outros tipos de recursos, não é? Que na verdade são impossíveis, como caminhos de intervenção que levassem a esta personalização, no fundo, aquilo que efetivamente é a luva que cabe na minha mão, específica, atendendo a uma série de contextos e variáveis, como sendo através de ler um livro, ou fazendo um curso, ou através da descarga de uma app qualquer, de umas dicas gerais, ou uns vídeos também motivacionais sobre qualquer tema. Então, tudo isto para além, lá está, às vezes até poder ser mais ou menos útil, outras vezes é, outras vezes não é de todo, outras vezes até mesmo contraproducente. Pode inclusivamente levar aqui um malefício, diria até preocupante, que é poder induzir-nos em erro, poder também criar frustração nas pessoas, levarem-nos a pensar que nada funciona connosco, que somos casos perdidos, que não vale a pena procurarmos por onde quer que seja, porque não há via possível. Então sentimos-nos bastante desesperançosos, desgostosos, não é? Connosco mesmos, com a nossa própria capacidade e, sobretudo, sobre aquilo que acaba por reduzir muito a esperança, efetivamente, de acharmos que podemos produzir mudança na nossa vida. E então, lá está, seguramente é importante e concordo que a informação disponível hoje em dia é abundante, muitas vezes é incrível, é fascinante o poder de alcance que podemos ter hoje em dia sobre uma série de áreas, e a psicologia, lá está, com certeza, seguramente é uma delas. E os temas que são relacionados com a psicologia de facto atraem cada vez mais pessoas, e isso também é muito bom sinal. É qualquer coisa de uma forma coletiva que nos faz estar a atravessar tempos em que vamos olhando para dentro, não é? Despertando também esta dimensão de nós mesmos enquanto pessoas, e isso é absolutamente crucial. Lá está, é importante também termos em mente que um caminho de liberdade, sobretudo, não é, desta capacidade humana de nos podermos efetivamente transformar, passa pelo conhecimento, passa pela percepção dos riscos, não é? E passa pela uma decisão informada, uma decisão consciente relativamente àquilo que achamos ser mais válido ou não. Então, é importante seguramente tudo isto também, na medida em que abre, mas ceticismo saudável, ok, é sempre importante, não é? E cumpro também o meu papel enquanto profissional de saúde mental, enquanto psicóloga, em transmitir-lhe estas
ideias, estas reflexões, estas informações, não é? Acima de tudo numa ótica daquilo que pode servir, efetivamente, o seu próprio interesse, não é? O interesse das pessoas e não acabar por fazer o contrário, não é? Nesse sentido, aquilo que poderia ser um desserviço ou às vezes alimentar de certas falsas percepções e ilusões que podemos ter em relação ao que efetivamente é o trabalho de um psicólogo, o que é a psicologia, o que é efetivamente podermos beneficiar-nos de ajuda. Não é? A autoajuda é muito válida, é importante, muitas vezes faz maravilhas, mas efetivamente não é nem substitui ajuda profissional, ok? E portanto, neste sentido, há uma diferença entre uma coisa e outra. Acima de tudo, com este vídeo, pretendo mostrar-lhe, não é, como procurar os serviços, não é, dos psicólogos, e apenas cingir-me aqui a uma parcela muito reduzida do escopo, digamos, do universo da questão em si, mas os tempos também vivemos relativamente a tudo isto que referi são importantes nesta clarificação, então procurar a ajuda de um psicólogo pode absolutamente ser, sem dúvida, um ponto de viragem crucial, não é? Na vida de muitas pessoas, como sabemos ser, não é? E, sobretudo, gostaria com este vídeo de poder transmitir-lhe como é que efetivamente o nosso trabalho pode e deve gerar, acima de tudo, possibilidade, crescimento, desenvolvimento, transformação. Os psicólogos não mordem, ok? Eu não me canso de dizer isso, e não são coisa de gente maluca. Aliás, é preciso ter-se muita inteligência, discernimento e juízo, muitas vezes, para se concluir que efetivamente vale a pena procurar um psicólogo, não é? Quando de outras formas se percebe que não se está a chegar às mudanças desejadas ou às transformações da mesma maneira que, com a mesma naturalidade que contratamos um canalizador, um engenheiro, um arquiteto, um informático para tratar de qualquer coisa que à partida nós não nascemos com a informação sobre e requer especialização, não é? Requer conhecimentos que não temos, experiência, e é ok. E, portanto, é uma atitude funcional, absolutamente adaptativa. Aliás, quem é mais doente do ponto de vista emocional ou tem núcleos mais problemáticos ou até psicopatológicos é que costumam, regra geral, ser os primeiros a fugir da psicologia, a desdizer os psicólogos como uns excomungados e a correr deles como do diabo da cruz. E, portanto, é algo que devemos fazer sempre que precisarmos. É, sem dúvida, desafiador todos os dias trabalharmos, não é, com esta profissão, mas é também um lugar que, mesmo para nós, mesmo para mim, sempre nos coloca numa oportunidade de busca, não é, constante, de estudo incessante, de aprendizagem, de aprimoramento, de entrega, de disponibilidade, não é, para aceder, contactar com universos tão dispares, às vezes tão diferentes também dos nossos, e isso é tão enriquecedor que não há palavras que agora aqui pudesse utilizar para expressar isso. Então, cada pessoa é única, cada caso também. Acho que no dia do psicólogo vale a pena uma vez mais reconhecer, dignificar a nossa profissão e fazer para si os meus mais sinceros votos de que também, como tantas pessoas, se beneficie através da psicologia na sua vida. Um beijinho, vemo-nos num próximo vídeo. Até à próxima.